A paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. E eu peço que a bondade e a misericórdia de Deus te siga todos os dias da tua vida. Mas, mas para a bondade e a misericórdia de Deus nos seguir, habitar em nós, o que é que nós precisamos ter, carregar em nossos corações? Veja que aqui em João, capítulo 13, no versículo 35, ele dá a resposta. Então, assim está escrito: Nisto conhecerão todos que sois, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Se você é um seguidor de Cristo, você se encaixa nesse texto, tanto seguindo a Cristo. Quem segue a Cristo, segue a Deus também. Ambos têm a mesma essência. Então, se você não tiver amor no teu coração para com teu próximo, como pode a bondade de Deus te seguir e a misericórdia? Porque todo aquele que ama Cristo, ama o seu próximo, aquele cristão verdadeiro. Então seja um cristão verdadeiro. Se você segue os ensinamentos de Cristo, você estará obedecendo a Ele em todos os seus mandamentos. Amém? Se nós for para aqui adiante, aqui no capítulo 14, no 15, no versículo 15, veja o que Jesus fala. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Amém? Então, veja, eu vou começar a pregação agora com a leitura do versículo 13, o capítulo 36. Pedro é avisado. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Pedro, aquele, estava perguntando a Jesus para onde ele iria, apesar de que Jesus havia avisando a eles sobre a sua morte e ressurreição. Replicou Pedro: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Pedro, ele não sabia bem aonde Jesus estava indo. O que ele estava querendo dizer, para onde ele ia, porque ele estava próximo de ir e não ser levado ao abatadouro, ao abatedouro, como um cordeiro é levado. Jesus estava caminhando,
se aproximando ali de ir para a morte, para dar a vida dele por mim e por você. Então ele sabia que Pedro, ou talvez os outros discípulos também, que são os apóstolos dele, não estariam preparados para morrer com ele. Por mais que nós siga ele e nós falamos e saia da nossa boca que nós o ama, como posso dizer que eu amo ele? Que nem Pedro fez aqui. Se na hora que ele mais precisou deles, o medo dominou eles. Então Jesus ficou ali sozinho, abandonado, perante aqueles homens maus que o tirou a sua vida. Então vamos para o capítulo 21 de João, o capítulo 15. Eu vou ler do 15 ao 19. Ali Jesus ainda estava caminhando para a morte. E esse versículo aqui, ele já passou pela morte e ressuscitou. E ele aparece aos seus discípulos pela terceira vez. Apesar dele ter aparecido aos seus discípulos algumas vezes, eles não o reconheceram. Por que será? Jesus, ele não estava ali com o corpo glorificado quando ele apareceu, senão eles iam descobrir que era um anjo ou era ele, porque ele ia estar luminoso, né? Mas apesar, quando, pelo que a Bíblia nos fala, de algumas pessoas que às vezes morrem aqui, que nem Jesus morreu e apareceu para eles, e muitos deles não reconheceu do lado dele, e eles não o reconheceram. Provavelmente ele ressuscitou com uma feição diferente, para chegar a ponto de ninguém ali conhecer ele face a face, né? Até a voz, eles não reconheceram nem a voz. Depois de alguns minutos ali, que eles foram só reparar que era ele no partir do pão, do peixe, porque ele parte e pede para que Deus abençoe o alimento. Só aí que ele reconhece que Jesus é ele, é o ressuscitado. E realmente ele ressuscitou. Então nós estamos aqui, veja aqui no capítulo, aqui ó, no capítulo 13, não, capítulo 21, no versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Ali que eles estavam pescando, os discípulos dele foram pescar na praia, e eles vieram. E eles só perceberam depois desses gestos. Mas bem, Pedro é interrogado, o versículo 15, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou-lhe Jesus: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou perguntar-lhe pela segunda vez:
Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Pastoreias as minhas ovelhas. Então Jesus perguntou pela terceira vez. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Você ama Jesus? Eu também faço essa pergunta para mim. Será que eu amo a Jesus da maneira que ele merece? Será que nós amamos ele da maneira que ele merece? Que nós amamos? Porque nós sabemos que a carne é fraca e nós somos cheios de pecado. Porque nós pecamos no olhar, no pensar, qualquer coisinha já está olhando o outro com raiva, por besteira. Então ele, tu me amas, e respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas, porque em verdade nós amamos ele sim, você ama ele sim, mas precisamos amá-lo em espírito e em verdade, lá do fundo do coração. Em verdade, te digo que quando era mais moço, tu te cingias e a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e os outros te cingerá, e te levará para onde não quereis. E disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: Siga-me. Então Jesus, quando ele falou isso, Pedro, ele se lembrou lá atrás, quando ele negou Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Aí Jesus repetiu isso aqui, porque ele pede para Pedro cuidar das ovelhas dele, pastorar, vigiar, alimentá-las, ter amor, cuidá-las com amor, prestar atenção nelas. Porque as ovelhas é eu e você, os seguidores de Cristo, é os apóstolos, que é os discípulos de Jesus, que era para ele tomar conta daquele povo, porque Jesus estava se distanciando e a responsabilidade ia ficar sobre Pedro, de Pedro e dos outros. Através do Espírito Santo que Jesus deixou, que é o Consolador no lugar de Jesus. Então, aqui ele fala para Pedro, aí sim você pode me seguir, segue-me. Porque ele fala, quando Pedro era mais moço, ele escolhia, ele ia lá, se vestia e ia para qualquer lugar, livre, o pensamento dele, fazia o que queria, né? E aqui, depois da velhice dele, é semelhante a Jesus Cristo, quando ele pede para seguir, que ia ir aonde Jesus ia. E Jesus lhe disse,
aonde eu vou, vós não podereis ir agora, mas depois você poderá me seguir. E Pedro falou que daria a vida dele por amor a Jesus Cristo. Mas não foi o que aconteceu. Sim, depois sim. Não foi o que aconteceu naquele momento, né? Mas depois Pedro deu a sua vida por Jesus. Que aqui nesse versículo, em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outros te cingerá e te levará para onde não quereis. Aqui fala que quando ele chegar com uma certa idade, ele vai ser preso também, semelhante a Jesus Cristo. E alguém alguém vai trocar as vestes dele, vai o vestir e vai levar preso, o estender da mão dele vai levar preso para um lugar que ele não quer ir, que é a prisão, é o cárcere, né? Então Jesus está lhe dando uma semelhança a essa. Aí ele disse, e disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, bem nós sabemos que Pedro também ele foi morto, não só Pedro, mas os outros apóstolos foram cruelmente mortos. Deram verdadeiramente a sua vida por Jesus Cristo. Então, vamos ter fé, vamos buscar o poder de Deus, a força em Deus, em orações, orando uns pelos outros, para nós seguir Jesus da maneira que Ele nos quer, porque Ele nos amou de tal maneira que deu a sua vida por nós. Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então vamos seguir a Jesus em espírito e em verdade. Aquele que tem amor pelo seu próximo, esse sim é um verdadeiro cristão, é um verdadeiro seguidor de Cristo. Esse tem coragem de dar a sua vida por ele, porque saberás que mesmo que morra, ressuscitará. Amém? Então ore um pelos outros, tenha amor pelas pessoas e também tenha amor pelos animais. São criaturas, são também criaturas de Deus. Deus os criou, os animais, eles vieram primeiro do que nós neste mundo. Vá lá em Gênesis e confira. Os animais, eles vieram primeiro. Aí depois que veio o homem do pó da terra. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele seja grande na sua vida e que a bondade e a misericórdia de Deus vos abençoe e te siga por longos e longos anos, todos os dias da tua vida. Amém?